Muito bem, pessoal. Sejam Olá. bem-vindos aí, todo mundo está acompanhando aí essa live, a segunda edição aqui do 2 a 2, essa live que já é a maior live da coquetelaria amadora do Sem Brasil, dúvida, sem certo? dúvida. Sem dúvida. Inclusive, assim, não sei se eu já posso contar a novidade pro pessoal, né? Que a gente vai ter aquela participação do National Geographic, acho que está prevista para começar mês que vem, inclusive, né? É, cara. Aqui a gente não pensa baixo, né? Jamais, Cara, ó, jamais. muito bem-vindo ao Flávio. Obrigado. E vou me apresentar aí para quem não me conhece. Eu sou o Felipe Romano, um dos apresentadores, né, do podcast Barman das Horas Vagas. E este é o Flávio, que tem o seu perfil lá, o Dois Dashes, que faz conteúdo de texto também num site, né, doisdashes.com.br. Ele tem a coleção da Exato. curadoria de louças que ele faz. Para quem não conhece aí, somos farinha do mesmo saco, se podemos chamar assim, né? Exatamente isso. Faz um tempo atrás aí, já alguns meses, né? A gente fez a nossa primeira live bate-papo aqui, fazendo. Por isso que essa live chama 2 a 2, né? Que a gente preparou 2 coquetéis para nós dois. Um desafio ali que a gente fez de montar. Como é que era mesmo? Com coquetel com aquavit, né? Eu fiz com Isso, você. exato. Isso até me desculpe, assim, alguns comentários estão me distraindo aqui falando dos meus bíceps. Da próxima vez eu vou fazer a live, tá? De moletom, tá bom? Mas Cara, voltando, sim. eu nem leio o que o pessoal escreve aí. Mas sim, né, a nossa primeira, né, foram coquetéis, né, autorais nossos, né, usando o Aquavit, e foi uma experiência super legal, né. Então, enfim, E aí, tô ansioso tanto de para essa. fazer, né? A gente gostou tanto de fazer esse bate-papo, esse conteúdo aí bem espontâneo. Logo depois, algumas semanas depois, o Flávio me mandou um vídeo e fala assim, ó, eu vou te desafiar a fazer alguma coisa com esse coquetel aqui que o Mazzaropi preparou. Exato. Você que foi o dono da ideia aí, explica pro pessoal como é que é. Muito bom. Bom, até respondendo a pergunta do Rafael, não vai ter vinagre hoje, tá? Porque eu não sabia disso, mas fiquei conhecido como o obsessivo dos vinagres em coquetéis, tá? Adoro vinagre em coquetel, mas hoje excepcionalmente não vai ter. Mas falando, né, da proposta da live hoje, acho que primeiro uma coisa muito importante, né, que essa live 2 a 2 não é nenhuma coisa sistematizada, assim, sabe, uma série de vídeos. É realmente assim um bate-papo meu, né, e do Romano, que a gente acha legal dividir, sabe? Então assim, os temas, né, se houver, né, novas lives, provavelmente os temas serão os mais variados possíveis. Mas a ideia desse do Mazzaropi, na verdade, começou no BCB do ano passado, quando eu fui pro BCB e voltei de brinde com a Covid, né, eu fiquei aqui isolado na sala de casa e de madrugada, com insônia por conta dos remédios, vi naquelas sugestões de vídeos do YouTube, Mazzaropi. E eu acho, assim, que já tinha visto em alguma vez, assim, o trecho, né, o trecho que me motivou a fazer essa proposta para o Romano. E aí eu comecei a maratonar Mazzaropi nas noites com insônia e Covid. E eu achei genial, né? Porque geralmente, assim, quando eu via referências a Mazzaropi, eram tios, pessoal mais velho que falava, e, nossa, que Mazzaropi sabia fazer comédia. Mazzaropi, né? Aquele filme, inclusive até a relação do Mazzaropi com o Corinthians e tudo mais. E daí, enfim, nesse trecho específico, né, que é de um filme de 52, chamado Sai da Frente, o Mazzaropi tem uma ideia de coquetel. E eu achei aquilo tão inusitado que aquilo ficou na minha cabeça, sabe? E já que o espaço 2 a 2 é um espaço assim, livre para ideias amadoras e malucas, eu falei, bom, por que não mais essa ideia maluca, né? E aí foi isso basicamente que me motivou a fazer o convite aí ao Romano
brincarmos com o coquetel do Mazzaropi desse filme. Dá um copo aí. Dos grandes. Três dedos de pinga. Dois dedos de Fernet. Bota a vermute aí, ó. Tem conhaque aí? Bota então. Põe vinho do Porto pra adoçar esse negócio. Beba. Você tá louco? Eu não. Então, esse trecho do filme é retirado, aliás, do primeiro filme que o Mazzaropi fez para cinema. Né? O Mazzaropi era ator de circo, né? fazia espetáculo de teatro. E no cinema, esse aqui foi o primeiro filme que ele foi convidado a filmar, né? A fazer, de 1952. E lá tem uma cena onde ele, resumindo, né, a trama ali da história é o seguinte. O Mazzaropi, né, que é esse seu Isidoro, ele tem um caminhãozinho de mudanças e ele coloca... né? Isso, é. E ele coloca toda ali ele é contratado para fazer uma mudança para a Baixada Santista. Então, nesse trajeto ali, né, de descer a serra, acontece de tudo. Né? Então, a comédia desenrola ali. E uma das coisas que acontece é que o caminhão se perde, com toda a mudança do senhorzinho lá, que é o Frásio, acho que é o nome dele. Sim. E aí eles estão tentando reaver ali o caminhão, ver se a polícia consegue encontrar e tal. E no insucesso, né, na empreitada frustrada, eles entram dentro de um bar ali para se lamentar. Exato. E no balcão, o Mazzaropi começa a cantar ali os ingredientes. A receita. A receita. Você lembra a ordem, Flávio? Olha, eu lembro sim a ordem. Inclusive um ponto, né, o Mazzaropi, às vezes a gente fala assim, o Mazzaropi, mas ele é um cara, né, que assim, eu fiquei com a impressão, depois que eu fui, né, assistir outros filmes e tentar entender um pouquinho, ele é muito assim, endêmico, né, do Sudeste e, curiosamente, até do interior. Então, ele tem esse filme aqui, o cenário em Santos, mas tem muitos filmes que é no interior. Tanto que eu acho que o Museu do Mazzaropi fica em Taubaté, se eu não estiver enganado. Se eu não estiver falando uma besteira muito grande, né? Então, assim, vale a pena, para quem não conhece, olhar. É comédia a atual comédia? Não, é uma comédia de época, com todos os defeitos, mas também com muita originalidade, né? Porque é um cara assim, ele é um cara muito simples, ele era o roteirista, diretor, o protagonista, cantava, enfim, o cara fazia de tudo. Mas essa receita, né, quando eles estão no bar, eu lembro que ele chega, né, no bar e tem inclusive esse trechinho, né, no YouTube. Ele chega no bar, aí ele, né, e o cliente, né, depois de ter perdido a mudança, estão sentados ali, tristes, aí ele chama o bartender e aí ele começa. Aí o bartender põe um copo, aí ele, não, dos grandes. Aí o cara coloca um copo grandão, assim, aí ele, 3 dedos de pinga, aí o cara abre. Aí ele, 3 dedos de pinga, 2 de Fernet, né, que é o Fernet, ele dá 2 de Fernet. Aí 3 dedos de pinga, 2 de Fernet, um pouco de... Não, 3 dedos de pinga, 2 de Fernet. Aí, assim, eu não sei se foi algum defeito de corte, mas que ficou maravilhoso, que do nada, ele tá ali, muito sóbrio, pedindo, e do nada, bota vermute aí, ó. Aí o bartender põe vermute, ele, tem conhaque aí? Aí o bartender fala assim, põe conhaque, e vinho do Porto para adoçar essa jossa. Aí ele mexe, né, oferece pro cliente dele, né, que perdeu a mudança, e corta a cena. Uma gororoba. Uma gororoba.
E Então, aí, enfim, é engraçado, né? Demais, é muito engraçado. o desafio foi justamente esse, né? Uhum, Conseguir fazer algo bebível com uma coisa que aparentemente é intragável, né? exatamente, exatamente. Inclusive, o Rafael falou aqui que tem tudo para ser um coquetel equilibrado nas mãos certas. Tem tudo para ser um coquetel desequilibrado nas mãos mais certas que existem. Então, assim, esse é um desafio dos bons. Mas eu acho que a gente vai conseguir entregar alguma coisa aqui que, se alguém reproduzir em casa, não vai matar ninguém aí do estômago. Eu acho, né? Tá Muito legal. bem. Vamos então ver o que cada um de nós aqui preparou. Nós vamos Vamos fazer o lá. seguinte, da outra vez eu cantei o coquetel, o Flávio preparou a minha receita e provou a minha receita e eu fiz o reverso. Eu preparei a receita dele. Hoje nós dois vamos preparar as duas receitas. Então o Flávio vai fazendo lá e eu vou fazendo aqui. Ele Exato. começa, depois eu faço a minha e a gente toma junto. Bom, vamos lá. Então, sem muito storytelling e coisas difíceis, né, para a gente tentar se ater um pouco à simplicidade aqui do Isidoro do filme, esse coquetel ele chama pastrocchio. Pastrocchio é uma expressão italiana que na gastronomia significa patê, pasta, mas no vocábulo popular é bagunça, caos, mistureba. Aí é um pastrocchio mesmo que eu vou fazer aqui, mas acho que fica decente. Inclusive, assim, a inspiração dessa receita é uma receita de um coquetel do Gary Regan chamado Botekia, se eu não estiver enganado. Vamos lá, então, seguindo, né, os ingredientes aqui que o Isidoro pediu para o bartender, vamos começar com 15 de cachaça envelhecida, tá? Aqui, gente, evidentemente que o tipo da cachaça é fundamental, né? Assim, envelhecida, eu digo só para a gente ter uma noção. Eu estou usando essa aqui, envelhecida em barril que serviu para vinho Jerez PX, né, Pedro Ximénez, mas podem usar aí a Eu estou cachaça usando uma envelhecida que de vocês tiverem carvalho. disponível. Uma de carvalho? Delicinha de carvalho. Maravilha. Então vamos colocar só 15 da cachaça, não vamos usar os 3 dedos, porque senão, né, a gente tem que chegar até o final do último coquetel. Na sequência, a gente vai colocar 15 de conhaque, né? Se tiver brandy em casa, não tem problema, né? Mas eu sugiro aqui o conhaque, que um vai puxar a madeira do outro aqui de uma forma bem, assim, elegante. Então, 15 de cachaça, 15 de conhaque. Na sequência, a gente vai utilizar o seguinte: vermute. Utilizar 30 ml de vermute, tá? Só que tem um segredinho aqui. Vermute infusionado com pó de café. Né? A proporção para 45 ml de vermute, uma colher de pó de café, mexe, deixa descansar um pouquinho, né? Usa ali um coador, enfim, para não passar as partículas do café. Então vamos colocar aqui 30 ml do nosso vermute infusionado com café. Ó, o meu ficou assim, ó. Eu E deixei aquele na taça. maravilhoso. Eu não acho que eu esteja, assim, roubando no desafio, porque eu estou usando vermute, né? Só que eu só dei um tchan ali no vermute com café. Na sequência, então, né, 30 ml do nosso vermute infusionado com café. Para adoçar essa jossa, a gente vai usar 15 ml de vinho do Porto. Tá? Eu estou usando esse Tawny aqui, que é um tanto mais assim. Eu gosto mais do Tawny do que das outras versões de vinho do Porto. Então, 15 ml de vinho do Porto para adoçar essa jossa. E não pode faltar Fernet. Né? O Isidoro pediu 2 dedos de Fernet. Ele deve ser maluco. Né? Como eu tenho ainda um pouco de sanidade, a gente vai utilizar aqui 7,5 para quem gosta, tem o paladar gosta de uma coisa um pouco mais amarga, no máximo 10 de Fernet. Tá bom? Vou colocar aqui 7,5 de Fernet. Aí. Maravilha. Para finalizar, né, coquetel com muitos ingredientes, vou usar também aqui um outro truquezinho para dar uma arredondadinha no amargor e também destacar, né, um pouco do dulçor, que ele fica mais aqui, vamos dizer assim, soterrado, mesmo com vinho do Porto com vermute, né, pela secura dos destilados, né, e também por conta do amargor do Fernet. Então, uma pitadinha de sal, coisa mínima mesmo, assim, só para a gente arredondar tudo, sabe? Joga isso aqui para dentro da nossa coqueteleira. Vamos dar uma mexidinha, só para ajudar a dissolver o nosso sal.
Muito bem. Um segundinho para eu pegar gelo e a taça. Vamos lá no gelo. Que bem. Não vai ser no copo grande, como o Isidoro, vai ser numa taça. Tá? Então, acho que vai dar tudo certo. E aí, como é frescura pouca é bobagem, eu vou sugerir esse coquetel, ao invés de ser um coquetel mexido, a gente fazer um throwing, tá? E tem um motivo bem explicado. Como a gente tem café aqui, na hora que a gente der essa areada no coquetel, no coquetel, vai trazer assim uma textura, aquele quê aveludado do café. Então, um throwing de, sei lá, 6, 5 passadas, nada demais. Né? Eu não vou fazer nenhum throwing aqui cinematográfico, então, porque eu não quero sujar nada. Que algumas passadinhas, até a gente sentir que o coquetel está resfriado e começa a surgir aquela espuminha, sabe? Típica do café mesmo. Vou estar passando mais uma vez aqui para ter certeza. Maravilha. Feito isso, então a gente vai coar o coquetel, né? Simplesmente, né, jogar o coquetel na taça. Ver que ele conserva boa parte dessa textura, né? Ele fica com uma espuminha. Ela é pouco persistente, mas eu acho que faz bastante diferença assim no paladar. E para fechar, um twistzinho ali de laranja Bahia. E a gente pode colocar dentro da taça, ou quem quiser só fazer o zeste e colocar para fora, não tem problema. Então, depois de 1 trilhão de ingredientes, alguns truques e passos, esse é o Botekia. Foi meu coquetel inspirado aí nas proporções, não nas proporções, né, nos ingredientes do Isidoro. Saúde. 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 Me diz aí o que você achou, meu cara. O café é o toque, né? Tá muito gostoso. Como é que é possível, né? Eu sei como é que é possível. É possível porque a coquetelaria se trata disso, né? De equilíbrio, né? Exatamente. A gente buscar ali o equilíbrio, improvisar, né, com o que está à mão, né? Enfim, ficou bom. É para quem gosta de coquetel com punch. Então, assim, tem álcool aqui e tem amargor, mas não aquele amargor que necessariamente seca a boca, né? O vinho do Porto, o vermute, né? Essa parte mais enriquecida desses vinhos, elas vão, assim, ajudar muito, assim, usando uma expressão que eu não gosto muito, na drinkability, vamos dizer assim. E o sal, ele tem uma diferença aqui legal. Eu vou passar aqui para minha assistente de produção, né, que é a única cliente desse bar aqui. Então, assim, é um coquetel com jogo de corpo, mas depois de alguns Cara, testes... sabe que eu gostei bastante? Como eu já bebi o meu, né? Eu já sei o que é. E eles são coquetéis com os mesmos ingredientes e tão diferentes, cara. Isso que é legal, né? Incrível, incrível. É bacana. E é engraçado que se a gente pensa no coquetel que o Isidoro pediu, assim, evidente, né, gente? Estou fazendo aqui uma alusão bem grosseira. É como se ele pedisse, assim, é como se fosse um Frankenstein entre um picaré com um rabo de galo, com alguma outra coisa, sabe? Ele juntou, olha, assim, não é... Eu fico pensando, assim, eu gostaria muito de entender de onde, né, o Amásio Mazzaropi, né, que é a pessoa que interpreta o Isidoro, tirou aquilo, mas não parece ser uma receita tirada do nada também, assim, sabe? Os ingredientes, eles se conversam. É claro que 2 dedos de pernil com 3 de cachaça é para o cara sair voando, mas assim, não é uma ideia tão absurda unir todos esses ingredientes. E olha que é difícil a gente fazer coquetel com vinho do Porto. Para mim, pelo menos, eu acho um ingrediente assim bem difícil de trabalhar, sabe? Sim, tem razão.
Mas eu acho que também tem a coisa do vermute, aquele take que você falou. Põe mais vermute aí. Isso aí é bem significativo, porque se a gente pensa na época, né? Essa época aqui foi a época que o Rabo de Galo foi criado. 1952, 53, 54. Era aquela época ali. E acho que o vermute, como você deu a estrela desse coquetel é o vermute, né? Por aquilo que eu pude, né? Não só pela quantidade, porque a sua quantidade de vermute é É talvez a maior, né? mesmo é até maior, se a gente Mas, ver. Exato. mas esse realce que né, dado pelo café, a coisa aqui, a estrela deste coquetel aqui é o vermute. Muito Sim, sem legal, cara. dúvida. Que bom. Que bom. Ele pegou esse ganchinho aí do Mazzaropi lá. Põe mais vermute aí. Bota o vermute aí, ó. Vamos preparar o meu, então? Bora lá. Deixa eu só tirar aqui. A Eu gente vai vou precisar. Ele é montado direto no copo? Ele vai ser montado direto no copo. Isso também é uma referência ao Mazzaropi. Ao, Olha ao... só que legal isso aqui que o Bruno lá do Manual de Coquetelaria, que em 52, Cinzano tinha menos de 3 anos no Brasil. Isso, Né? é essa época aí. Exato. E o Amilcar tá logo acima, o Amilcar Mandou tá uma dúvida perguntando que aqui. a cor do vermute ficou bem diferente. Será pela infusão ou pelo vermute diferente mesmo? Não, é pela infusão mesmo. O café escurece bastante o vermute, né? Exato. E isso, o tipo do café vai depender bastante. Né? Então, por exemplo, o tempo da infusão também, porque esse meu aqui, eu deixei, sei lá, tá 1 hora e pouquinho aqui. Né? E até assim, como a gente faz essa infusão, porque aqui eu estou usando uma prensa francesa, então eu consigo tirar bastante corpo. Né? Então, a diferença para um cor de vermute normal, por conta do café, e entre os nossos vermutes infusionados, a gente tem todas essas variáveis aí. Bom, eu vou pegar o copo então, tá? E o ingrediente secreto eu posso pegar, deixar aqui à mão também? Pode, eu também tenho que pegar ingrediente secreto. Eu tive um pouco de dificuldade mesmo. Eu não tenho muita pretensão de ficar criando coquetel, né? Isso é uma coisa que o Flávio já sabe. Eu até opto por não nem tentar tanto assim, né? Mas eu achei muito divertido quando ele me fez esse desafio. Eu achei que seria impossível de fazer qualquer coisa bebível, né? E eu optei, então, né, pelos testes que eu fui fazendo, eu falei assim, eu não vou fazer um coquetel completo, né, um coquetel ali de, sei lá, 100 ml. Eu vou gastar muita bebida à toa, eu fiquei pensando. Então, para não gastar muita bebida à toa, eu falei, pô, eu vou fazer meia receita. Aí eu pensei, eu lembrei de algo que está muito em voga aqui aqui na Dinamarca, vamos dizer assim, né, nos lugares onde eu tenho ido, e que eu vejo que eles estão servindo mini coquetéis. E qual que é o Sim. conceito por detrás disso aí? É que o mini coquetel, ele te proporciona possibilidade de provar mais coisas durante a noite. Então, Exato. por exemplo, tem um bar aqui numa cidade próxima à minha, que eles fazem um menu fechado de comida com mini coquetéis, que onde cada prato acompanhado com Acompanha um coquetel. um coquetel. Eu descobri um bar, um restaurante em São Paulo que está fazendo isso já, inclusive. Então, isso é muito legal. E aí, por isso que eu vou montar ele numa tacinha pequena aqui. Aliás, o Flávio que gosta de taças, Vamos olha aqui, ó. montar a tacinha. Tá. Vou montar nessa taça aqui. Essa taça, ela tem, assim, o volume dela é 100 ml, né? Vocês vão ver que o coquetel vai ficar um pouco mais baixo. Tá. Deixa eu só pedir aqui para produção uma faca, por gentileza, para poder esculpir o gelo. Porque, né, para quem viu o bar aberto, sabe que eu e gelo que não cabe no copo, a gente tem uma relação triste. Então. Mas pode fazer num outro copo se você quiser. Não precisa. Eu vou seguir o mestre, sabe? Eu vou seguir a receita à risca. Tá bom, vamos lá. Esse coquetel chama Lamento de Isidoro.
né, uma referência aí à personagem do filme. E aquilo que ele estava fazendo ali quando ele fez essa invenção aqui. Eu optei por usar a cachaça branca, porque Cachaça branca? era aquele que ele recebeu lá no copo dele, lá no bar. Tá bom. Vou usar aqui também. Ó, quem sabe eu não consigo mandar para, né, tão longe, tão perto. Quem sabe? Ou quando você vier aqui, eu faço questão de presentear com uma dessa aqui, viu? Você vai Obrigado. ficar maluco. Eu ouvi você falando muito bem. E eu não recebo nada por isso, usando é sincero. Uma excelente cachaça também. Ótimo. Vamos usar quanto? Desculpa, meu caro. 30 ml. 30 ml. Então. Muito bem. Depois vamos conhaque. 10 ml de conhaque. 10 ml de conhaque. É engraçado, né? O meu medidor ele tem 15, mas em algum momento desses anos todos eu fiz uma risca mental que eu sei exatamente onde dá 10 ml. Né? Assim, Depois nós temos vinho do Porto, 7,5. A cor tá ficando muito bonita, cara. Depois aqui a gente vai com 2 colheres de bar de Fernet, tá? 2 colheres de bar. Se você quiser fazer o coquetel completo, é só dobrar, tá? As proporções. E aí essas 2 colheres de bar virariam, sei lá, 7 ml. E às vezes, né, assim, quando a gente vai fazer essas colheres de bar de Fernet, como o Fernet, ele é né, essa expressão não é minha, né, ele é um bully, é um ingrediente que tende a dominar o coquetel, às vezes é até legal a gente fazer isso com outro recipiente, sabe? Porque como a garrafa, não sei se a sua garrafa também é assim, assim, né, se ela é assim aí, mas a minha tem um dosador, né? A sua não tem? Então, é um país em que os Nenhuma coquetéis... bebida aqui tem, As dificilmente. garrafas para pessoas adultas, né? Então a minha aqui, infelizmente, é dosador. Então eu sempre faço um pouquinho, porque às vezes, sabe, se cai um pouco mais de Fernet é complicado. Muito bem. E agora? Agora você dá uma mexidinha nele. Vamos dar uma mexidinha. Tá faltando ali o ingrediente secreto? o principal, né, do coquetel, que é o vermute. Exato. No meu caso, nós dois, antes de né, quando nós combinamos essa live, a gente chegou num acordo que seria um vermute doce. Isso aí não fala no filme, isso aí foi uma opção nossa. Exato. O Flávio usou o rosso, eu usei o bianco. Eu fiz um gelo de vermute. Olha só a criatividade, hein? E aí é só colocar na taça. Aí é só colocar na taça. É. Bem, eu fracionei o meu gelo aqui de vermute em algumas pedrinhas. Eu vou colocar algumas várias, porque eu acho que isso aqui vai ficar bem legal. Muito bem. A câmera aqui não tá pegando. Mas, ó, deixa eu subir aqui. Ó. Já tá aqui na minha, já, inclusive. E aí tem... É um coquetel... A temperatura dele não é uma temperatura muito fria, né? Uhum. Certo. Porque isso é legal. Eu também pensei em fazer uma relação com o filme ali. Porque ele pega e toma ali sem gelo, né? Sem gelo. Que me livre, cara. Exatamente. E aí a gente vai um twistzinho ou nem? E vai um zeste, mas você não joga dentro da... Só perfuma ele e não põe dentro, tá? Um zestezinho. E é legal, né, assim, um coquetel nessa temperatura, porque ele também valoriza, assim, aquela característica do conhaque, né, que de certa forma
vai evoluindo com o aumento de temperatura. É claro que aqui a temperatura vai baixando, mas eu acho que assim, o primeiro gole, em função do conhaque, vai ser muito diferente do último gole, que o coquetel vai estar mais E geladinho. vai estar com Bom, uma quantidade. É quase um. Se você deixar o gelinho ali até o final, você vai tomar um traguinho de vermute no final. tem coisa melhor, cara? Saúde. Saúde. Olha, Não é aquilo que eu assim, falei? Não são dois coquetéis completamente diferentes? é completamente diferentes. O seu, eu sinto no paladar, ele mais aberto, só que inicialmente assim mais seco, né? Mais seco em relação ao meu. E o perfil de sabor aqui é engraçado, porque o conhaque está presente, a cachaça está muito presente, A cachaça e é o muito fernet, presente. né? Assim, não, e é engraçado, porque o fernet aqui, ele costuma ser um ingrediente, né, que se sobressai, ele vem assim, num contorno. A menta do Fernet. A menta A do Fernet menta, aparece. exato, exato. Esse tom herbal ele vem num contorno. Cara, demais. A produção está pedindo aqui para avaliar também, tá? A gente tem uma equipe aqui de avaliadores, então depois a gente vai mandar o certificado, tá? A gente consegue mandar um certificado digital para você. E assim, eu gosto desse coquetel porque ele tem punch. Eu gosto de coquetel com punch alcoólico, assim, sabe? E é aquele coquetel que exige, de certa forma, mesmo pra gente que é mais amador, paciência, inclusive, em aproveitar o coquetel. Um traguinho. Até para que faça sentido a evolução do vermute aqui. Isso, para que a pouco. E assim, tem uns segredinhos aí para congelar o vermute, né? Primeiro, o freezer tem que chegar numa temperatura muito baixa, né? Porque é uma bebida alcoólica, ela não congela tão fácil assim. Eu ainda coloquei um pouquinho de água para facilitar um pouco, né? O que aconteceu com ele? O tempo que a gente ficou batendo papo, que eu tirei lá do meu freezer, que está um pouco longe daqui, e já foi suficiente para ele começar a perder a forma quadradinha dele. Ele já, né? Então ele derrete muito rápido. Então precisa ter esse cuidado aí com se quiser fazer em casa, né? Tem que ter atenção aí. Eu já estou começando a sentir as notas do Bianco aqui já. Aí o coquetel já começa a ficar mais adocicado, sabe? E aí você começa a sentir, pô, genial. Evolui pro. Talvez essa seja a solução do lamento do Isidoro, que começa com um amargor aqui, né? E vai adocicando, que é o que acontece no filme, né? Exatamente, exatamente. E assim, né? Sem dar spoiler, né? O filme tem um final feliz, evidente, mas ele é colocado ali, e quase chegando no fim do filme, com algum questionamento, né? Inclusive, assim, tem um questionamento sobre seguir viagem, é que eu coloco entre aspas, ou encerrar a viagem por ali, né? Assim, é legal, para além do filme, se a gente for falar, né, assim, de coquetel, para gente que estuda, eu não tô, nem digo assim, estudar sistematicamente o assunto, sabe? Mas para quem a gente se interessa, vamos colocar assim, acho que é melhor colocado, esse coquetel é um exemplo muito legal de diluição, né? Sim. Porque às vezes a gente não liga, né? Em algum momento eu não liguei, e seguramente você também não ligou para a diluição, até entendeu a importância da diluição, sem grandes assim, exercícios de ciência, né? Mas esse coquetel, assim, a gente consegue perceber a importância da diluição, porque aqui, com a diluição, isso seja o gelo de vermute ou com água cristalina, ela também ajuda o coquetel. E aqui eu sinto o coquetel, sabe, crescendo por conta do sabor que vai sendo liberado do Bianco, né? E ele começa com aquele punch que já aquece aqui, ó. Aqui meu tá tudo quentinho já. E aí agora ele vai ficando assim mais suave e é perfeito, entende? É perfeito, assim, é bem legal, cara. E acho que por isso também a quantidade dele não pode ser tão exagerada, porque Pro mini coquetel isso aqui tá e de novo mais vermute Bianco saindo, porra, foi uma ideia super criativa, parabéns, de verdade. Cara, então assim, para nós que somos dois Zé Mané, conseguimos fazer isso aí, o desafio tá lançado. Todo mundo para quem quiser. Para quem quiser. Aí os profissionais que ficam enchendo meu saco aqui, ó.
Vamos lá, tenta fazer o coquetel do Mazzaropi aí. Exato, exato. Vamos, Exatamente. Tentem, se arrisquem, né? vamos tentar fazer as maiores variações dentro desse espectro. Tem tanto álcool aqui, cara, que dá para fazer 200 coquetéis diferentes. Tem tanto álcool aqui que eu acho que eu consigo fazer uma vacina, sabe assim? Não, mas falando sério, né? A gente pode brincar com isso aqui, troca o tipo de vermute, pega um porto branco, usa um fermenta, sabe? E outra, e isso acho que é muito legal e volta num ponto importante, né? Cachaça envelhecida é um grande guarda-chuva. A maneira como ela é envelhecida, o teor alcoólico, vai trazer uma característica muito singular para o coquetel. Então, né, até para falar um pouco aqui da coitada, não coitada, né, assim, da cachaça, né, enquanto uma gama de possíveis sabores e notas, intensidades, enfim, vale muito a pena, né, testar, enfim, e até a gente dar aquele match ali com o paladar, né, enfim, cara, eu adorei isso aqui, tá? Eu não sei qual será, eu não sei se haverá um próximo 2-2, mas se houver, não faço ideia do tema também, mas eu gostei muito disso aqui. Foi muito divertido e não se legal. Foi uma bela ideia que você teve aí. E acho que isso é bacana quando a gente fala. A gente já falou várias vezes, né? Para quem está aí ouve o podcast já conhece, né? A gente sempre aborda assuntos de cultura, inclusive Mazzaropi já foi indicado lá nas indicações culturais lá. Eu indiquei um filme que chama A Carrocinha, que no episódio, se não me engano, no episódio do que a gente gravou com o Gui Ferrari sobre o Adoniran O Barbosa. Adoniran. Porque Foi sobre o Adoniran. Porque o Adoniran participa como ator desse filme, junto com o Mazzaropi na carrocinha. Enfim, o que a gente sempre coloca em pauta, sempre essa coisa da criatividade. Como é que você cria? Como é que você... da onde vêm as ideias, né? As ideias vêm disso, né? De estar atento àquilo que está em volta da gente. Não, esqueçam esse falso conceito de que criatividade, criação é ineditismo. Para você criar alguma coisa, nada daquilo que você for criar é uma coisa inédita. Você tem que partir desse ponto de partida. Para você criar uma coisa inédita, é algo assim muito, 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 muito raro que isso aconteça. Tudo, na verdade, que está à nossa volta é gatilho para a gente criar, fazer, para ter uma vida criativa, né? Não só, né, no ambiente da coquetelaria, mas em tudo, né? Em tudo. Tudo colabora para que o teu desencadeamento de ideias possam te levar mais longe do que a coisa óbvia, né? Isso aqui isso aqui é um exemplo disso, né? Exato. O óbvio para isso aqui seria o quê? Eu fazer que nem o Eufrásio fez. Eu não vou beber isso aqui. Ele faz isso, né? Vai você. Não, mas se o Eufrásio tivesse tido um pouco mais de fé e o Isidoro tivesse tido um pouco mais de juízo em não colocar 3 dedos de cachaça com 2 de Fernet, talvez, né? E aí outras variáveis. Se tivesse gelo, talvez se não fosse um bartender, se fosse talvez eu e você, um amador, experimentando ali com a humildade do amadorismo, que é de experimentação, talvez teria dado certo. Aqui, ó, aqui acabou, o pessoal da Alba acabou de entrar, Pedro. Tá mandando Alba para a Dinamarca, tem que mandar Alba para a Dinamarca. Temos uma resistência na Dinamarca, que eu já fiquei sabendo que o negócio é meio complicado. Né? E que você é quase um ponto de resistência da coquetelaria clássica. É que você ainda não se legitima assim, entendeu? Mas eu já fiquei sabendo que o negócio aí, assim, anda meio complicado. Mas, enfim. Cara, eu assim, de novo, eu falei isso na primeira live. Brigadão né, de novo, pelo espaço. Como eu disse, né, é uma conversa nossa que a gente está dividindo aqui com vocês e é divertido. Não é para a gente tirar grandes máximas ou grandes verdades, nem dar lição, nem aula, nada disso. Isso aqui é uma conversa de uma ideia que surgiu num momento X, sabe? Não espere uma grande continuidade ou uma, sabe, não, agora a história dos coquetéis na cinematografia brasileira. Não esperem isso.
isso continuar sendo, assim, pelo amor à nossa sanidade e pelo amor à diversão, uma live 2 a 2 dividida com vocês, um bate-papo de coisas, enfim, que passam pela cabeça de um amador, ou que deveriam passar pelo menos pela cabeça de um profissional. Não sei, tá? Mas eu acho que, enfim, isso Cara, aqui ficou demais e obrigado pelo espaço, meu imagina, cara. eu que agradeço. A ideia foi sua, cara. Eu vou falar, para a gente encerrar aqui, que você tem preparado aí? Qual que são as novidades aí da 2 Dashes? Cara, a 2 Dashes vem de um período de necessário descanso, né? Porque a gente tem uma série de projetos engatilhados, mas a gente tem novas coleções vindo aí, assim, de louças maravilhosas. Tem textos que eu preciso terminar de revisar, terminar de concatenar para poder soltar. E tudo isso equilibrado, né? A minha profissão principal, eu sou advogado, Uhum. né? Então eu preciso equilibrar tudo isso, né? Advogado, pai de pet, marido, barman, sem querer roubar o nome de ninguém aqui, mas um barman literalmente de apartamento, porque eu moro num apartamento, né? Então a gente tem essas novidades básicas de mais louças, mais conteúdo que a gente, né, ainda se organiza para soltar de maneira consistente. E eu gostaria muito de colocar na minha programação, né, aí no meu calendário de coisas para fazer até o final do ano, quem sabe, sem pressão nenhuma e sem criar expectativas, mais uma, 2 a 2, não sei, isso aqui é muito bom. Isso aqui é uma exceção, entendeu? Isso aqui, exceções são muito boas. Cara, sem compromisso na espontaneidade, tudo funciona aqui para nós. Ótimo. Excelente. E do BHV, você consegue dar algum spoiler de coisas ou ainda não, melhor não? A gente tem aí a quarta temporada a caminho aí. Ela deve sair aí no segundo semestre. E nós estamos aí, já temos todos os episódios definidos, estamos em fase de captação dos convidados especiais que a gente tem que gravar. O BHV ele vai cada vez mais virando uma espécie de uma revista audiofônica, né? Então a nossa intenção é colocar sessões ali, como a gente já fez, mas ampliar essa coisa dos quadros. Porque para nós, né, tô eu aqui, o Ale está na Itália, o Zapa está aí em Jundiaí, no Brasil, e nós temos muito problema de fuso horário para conseguir. Então, conseguir coordenar nós três já é um desafio. Agora, conseguir coordenar nós três com outras pessoas convidadas É é sempre mais muito mais difícil. desafiador. Então, a forma que a gente encontrou de trazer pessoas para participar do podcast era colocar sempre essa pessoa com um período ali, um tempo de 8, 10 minutos livre, onde ela monta o conteúdo dela e, enfim, apresenta o conteúdo da pessoa como convidada num quadro, né? Num quadro especial dentro do programa. Como se fosse uma coluna, né? Um quadro mesmo. E Sim. isso vai ser o futuro aqui do BHV. Vão ser reuniões de quadros, de matérias especiais, tudo mais que a gente vai montar ali num período de 1 hora, que é o que dura normalmente, já por tradição, o podcast. E aí, a nossa intenção é colocar isso no ar já no segundo semestre de setembro. Vamos ver se a gente consegue, né? Nós estamos Legal. na luta, né, para poder conseguir se encontrar para gravar. É sempre muito complicado, mas a gente faz isso. O compromisso que a gente tem é conosco. Nós não temos nenhum outro compromisso com mais ninguém. Esse é o melhor e o compromisso mais pesado, é com a gente mesmo. É o principal compromisso. E a outra coisa que também vai tá chegando por aí é o canal Aquavit Brasil, né? Que aí eu estou fazendo carreira solo dentro desse canal, que é onde eu estou apresentando pouco a pouco a bebida aqui da Escandinávia, né? Que é o Aquavit. Inclusive aquela live, a primeira que a gente fez, fazia meio que parte, né? Uma espécie de um lançamento desse canal, onde a gente apresenta o que é o Aquavit. Eu tenho certeza que muita gente está assistindo aí não faz ideia, nunca provou, não sabe nem o que é o Da Aquavit. beleza que é um Aquavit. Então, pouco a pouco é para introduzir, não é para fazer as pessoas irem lá comprar, porque é muito difícil achar para comprar aí no Brasil. Mas é mais voltado para o educacional, para a parte cultural da coisa, né? Você conhecer algo novo e saber do que se trata, né?
E aí, quando tiver a oportunidade de comprar, passar por aquilo ali e comprar, né? Essa que faz a diferença. Muita gente já deve ter passado na frente de um Aquavit por N razões e não sabia do que se tratava, né? Então, essa é a intenção aí do Aquavit Brasil, que escreve com KV, Aquavit. Não, genial, genial. Quem sabe, né, a Feira Escandinava não convida o Aquavit Brasil para fazer uma cobertura internacional sobre a... poxa, vamos combinar, né? Merecido, merecido. Um trabalho pioneiro que deve ser reconhecido, evidentemente. Mas é isso, assim, muita coisa boa para acontecer e que exige muito da gente, né? E a gente faz com muito prazer, assim, e eu acho que, talvez, assim, né, usando, né, fazer das suas palavras das minhas, com uma paixão do amador, que essa paixão é muito sincera, sabe? Ela é muito, muito sincera. Então tem muita coisa boa para vir aí ainda, enfim. Eu estou ansioso pelos novos passos do BHV, entendeu? Quem sabe, assim, aqui eu não quero prometer nada para ninguém, né? Mas e nem fazer fake news nenhuma, assim, mas, poxa, vocês podiam fazer um sorteio de um episódio do BHV num vinil, sabe? Eu adoraria. Sabe? Acompanhado de uma louça da 210, enfim. O céu é o limite para dois amadores malucos. E acho que é isso, né, meu caro? Obrigado de novo pelo espaço. Foi muito divertido. Eu que agradeço, imagina, cara. Como eu falei, a ideia foi sua. Obrigado de novo a todo mundo que acompanhou aqui, a quem assistiu depois ali, a quase 250 pessoas que estão assistindo a gente aqui, live de sucesso, sempre. Sempre. Um abração para todo mundo e a gente se encontra aí ou no BHV, ou no 210, ou no próximo. É isso aí. Um abraço. É isso aí, um beijo para vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau.